traje é outra coisa, né? O traje é você ofender as pessoas, chamar de macaco, negro, imundo, como aconteceu aqui em São Paulo. Aconteceu com o Seu Jorge, as ofensas racistas lá no Rio Grande do Sul, e aconteceu aqui em São Paulo com o humorista Ed Júnior, no prédio onde ele mora. Eu falei disso aqui na abertura. A vizinha tentou impedir que ele usasse o elevador junto com ela e começou a disparar. É muito mais do que grosseria. É crime, é ofensa racista explícita. A gente conversou com o Ed Júnior no Boa Tarde São Paulo. A gente vai ouvir um trechinho da entrevista dele agora. Ela não quis usar o mesmo elevador que eu. Ela falou que não ia subir no mesmo elevador que eu. Falou que eu não sei o que eu estava fazendo aqui, porque esse tipo de gente não pode morar aqui. Falou que não sei como que eu tenho dinheiro para morar aqui. E aí gravei, ela me chamando de macaco, começou a me chamar de urubu. Minha campainha tocou. Aí eu fui pra porta e falei, quem que é? Aí foi aonde que ele começou. O filho dela, né? Vou te matar, você vai morrer. A minha vontade era não sair do meu apartamento, mas infelizmente eu tive que sair porque eu sofri a ameaça de morte. Ter que sair da minha própria casa por causa de uma pessoa racista é um sentimento muito ruim. É um absurdo. Elizabeth Morrone é o nome dessa mulher que cometeu esse crime. O filho dela tem que ser investigado também, porque eles já haviam feito antes ameaças ao morador, ao Ed Júnior. E, felizmente, se a gente pode falar que tem um lado bom dessa história, é que os vizinhos, moradores do mesmo prédio, se reuniram hoje com cartazes fora racista, questionando e condenando o ato dessa moradora, a Elizabeth Morrone. Agora, a gente sabe quão demorados são os processos de investigação e de julgamento na justiça brasileira para casos como esse. E para falar sobre isso, nós convidamos aqui hoje, para falar com a gente no Entre Nós, o Yuri Silva, que é pesquisador de políticas de direitos humanos e políticas públicas de igualdade racial. Ele já está aqui com a gente. Boa tarde para você, Yuri. Muito obrigada por atender o nosso convite, viu? Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todo mundo que nos escuta. De fato, um absurdo, né? A gente ainda vê casos como esse em pleno ano de 2022. E o mais triste de tudo é que, assim, a gente vê, noticia, se indigna e daqui a pouco surge outro caso. Quando aparece o caso de uma pessoa famosa, e eu vou citar dois recentes, agora o do Seu Jorge, lá no Rio Grande do Sul, teve o caso com os filhos da atriz Giovanna Eubank, que também teve uma repercussão muito grande. Quando envolve uma pessoa famosa, a repercussão é muito grande. Quando envolve, às vezes, uma pessoa anônima, a gente, por mais da imprensa que a gente tente noticiar e mostrar o quão indigno e o quão criminoso é um gesto desse, logo depois cai no esquecimento e depois surge outro, e outro caso, e outro caso. Então, a nossa pergunta principal aqui hoje, Yuri, é assim: por que a gente não sai do fundo desse poço do racismo? Por que é tão difícil punir pessoas como essa Elizabeth Morrone, que agrediu o ator dentro do condomínio em que ele mora aqui em São Paulo? Primeiro, tem a questão da legislação, né, Adriana? A gente precisa ainda avançar nesse sentido. O STF, ele equiparou o crime de injúria racial ao crime de racismo, o que foi uma vitória. Sempre foi muito difícil separar nessas duas tipificações penais e garantir a punição para casos de racismo tão graves como esse. Geralmente, a tipificação acontecia no crime de injúria racial, que tem uma pena menor, que tem uma responsabilização menor sobre o autor, sobre a autora. Isso foi corrigido com a decisão do STF, que foi muito bem tomada, né, pelos ministros, mas mesmo após a Suprema Corte tomar essa decisão, a gente ainda precisa debater essa equiparação do ponto de vista da legislação. Ainda é preciso que o Congresso Nacional tome uma decisão e, por meio de projeto de lei, faça a mesma equiparação. Por quê? Porque, por mais que a Suprema Corte, a Justiça, determine algo assim, ainda é difícil que essa deliberação, essa sentença, ela chegue na ponta, ela seja executada de fato. Então, o que a gente vê hoje, em vários casos de racismo, é ainda eles sendo tipificados como caso de injúria racial, o que gera, né, uma pena muito mais baixa do que o merecido para os autores desses crimes bárbaros. E, além disso, uma defesa que é feita por todos os pesquisadores intelectuais,
juristas que se debruçam sobre a questão racial, que é uma luta pelo aumento da pena do crime de racismo e pela classificação desse crime como crime hediondo. Afinal, a gente está falando de uma sociedade, a sociedade brasileira, que se estrutura sobre o racismo, que se estruturou sobre o processo de escravidão, o país que foi o último das Américas, o penúltimo do mundo a abolir a escravidão, e onde esse regime de subjugação da população negra durou quase 400 anos. Então, a gente vive resquícios desse processo econômico, social e político que foi o escravismo e que estruturou o Brasil. A gente ainda vê pessoas que acreditam que pessoas como nós, negros, como eu, não podem morar num condomínio, como foi o caso do Ed, por ser negra, por ser negro. Então, essas pessoas precisam ser punidas. E aí, além da decisão do STF, uma decisão legislativa de equiparação dos crimes de injúria racial e de racismo e de aumento da pena desses dois crimes é essencial. Além, óbvio, de uma disputa cultural, de uma disputa social pela conscientização, que é o que fazem os movimentos sociais negros, os movimentos de mulheres negras, os movimentos de juventude, que tratam não só sobre as questões estéticas, culturais, mas também sobre como a sociedade brasileira tem uma dívida a pagar ainda com a população negra. Essa dívida, ela trata sobre a inclusão nos espaços de educação e nos mais diversos espaços de acesso a políticas públicas. Agora mesmo, você falava sobre a questão do acesso a transporte público para poder votar no dia da eleição, e num Brasil racista, isso também se trata sobre racismo. Claro a população negra tem os seus direitos negados em todos os lugares, em todas as camadas, em todas as instâncias. É isso. E o Yuri sintetizou de maneira absolutamente clara e objetiva todos os principais aspectos, né, Yuri? Você disse bem, é claro que é uma questão de conscientização, mas acima de tudo é uma questão de adaptação da lei, de atualização da lei, Yuri, porque veja se você concorda, e obviamente você pode falar muito melhor a respeito disso. O racismo está embutido na injúria racial. Então o crime de racismo também precisa estar embutido no crime de injúria racial. Não dá para ver essa diferença que efetivamente serve só para diminuir a pena do racista. É isso. Essa, inclusive, é a decisão do STF. O STF deliberou na decisão conjunta, né, que foi tomada pelo plenário do Supremo. O único ministro que divergiu foi o ministro Nunes Marques, que o crime de injúria racial está contido dentro do crime de racismo e, portanto, deve ter punição equiparada, punição igual. O que a gente vê ainda, e isso precisa mudar, por isso que a legislação é tão importante, a aprovação de uma lei que ajude a decisão do Supremo a ser aplicada na ponta é tão importante, é que as pessoas são tipificadas no crime de injúria racial quando são flagradas em momentos absurdos como esse, chamando outras pessoas de macaco, ou ofendendo pessoas negras, como foi o caso do seu Jorge. Elas pagam uma fiança de R$1.000, é liberada no mesmo dia na delegacia e passam a circular normalmente e ofender provavelmente outras pessoas no seu dia a dia. Então, o racismo brasileiro, como sempre foi engenhoso, né, cheio de nuances, ele mais uma vez tenta se utilizar da fragilidade da legislação para se perpetuar, para se adaptar, para sobreviver, mesmo a momentos como esse, em que a gente tem muito mais consciência racial das pessoas, muito mais letramento racial das pessoas, e eu acho, para nossa felicidade, muito mais atenção da sociedade a casos como esse. Não passam impunes mais, pelo menos do ponto de vista da opinião pública, casos como esse. E isso é, sem dúvida, uma vitória daqueles e daquelas que lutaram pela educação racial da população negra, e a gente vê a nossa população, da população de forma geral, na verdade, e a gente vê a nossa população cada vez mais atenta e educada sobre como agir em casos desse tipo. Certo. Rapidamente aqui, para todos entenderem, o que o Yuri está explicando para a gente é que, pela lei, tem injúria racial, que é você ofender com palavras racistas. Um crime que não dá cadeia no Brasil.
porque a pena é de até 3 anos, geralmente é multa, um trabalho social, e por isso as pessoas não ficam presas por injúria racial, por essa coisa absurda que é ofender uma pessoa pela raça, pela cor da pele, pela origem. E a outra coisa que é o racismo, por exemplo, um prédio decidir que os negros não podem usar o elevador. Isso seria racismo, um crime inafiançável. Mas o que o Yuri está explicando é que o STF já entendeu, e como o Fábio bem disse, o racismo está embutido na injúria racial, só que na prática ainda não está sendo, os crimes considerados injúria ainda não estão sendo vistos como racismo. Para a gente encerrar rapidamente, Yuri, como é que uma pessoa hoje, vítima de racismo, de uma ofensa, de uma agressão, ela deve agir? Qual é o caminho para você orientar rapidamente as pessoas que estão nos ouvindo? O que fazer? É direto registrar um BO? É entrar em contato com algum tipo de associação? Vocês gostam de orientar algum caminho mais rápido para essa pessoa, para que a gente oriente a pessoa a ter uma forma de reação a isso? Adriana, o primeiro passo nesse momento que a gente vive de boom das redes sociais é registrar. Registrem, apontem suas câmeras para os racistas. Registrem, porque assim vai ser muito mais fácil que a gente possa punir esses crimes. O crime de racismo, infelizmente, ele se aproveita de certa subjetividade para lograr a impunidade. Então, registrar é essencial. Depois disso, é procurar fazer um boletim de ocorrência na delegacia. Eventualmente, as pessoas podem ser revitimizadas nesses espaços institucionais. Afinal, o racismo institucional ele está contido dentro do racismo estrutural. Então, muitas vezes as pessoas elas são descredibilizadas nesses espaços. Não é uma regra geral, mas acontece. Às vezes elas levam até ali a denúncia, mas muitas vezes o agente público duvida da pessoa, usa dessa subjetividade para não registrar o crime. Nesse caso, procurem uma associação, procurem uma organização. Eu sou coordenador nacional do Coletivo de Entidades Negras, que é uma organização nacional do movimento negro. Nós estamos à disposição nas nossas redes sociais para atender também casos como esses. Mandem DM, procurem outras organizações que vocês conhecem, que vocês confiam, porque assim, no ocorrente da sociedade, negros, brancos, todos antirracistas, a gente vai poder punir casos como esse e alcançar o lugar que a gente sonha, que é o lugar da erradicação do racismo. Eu vou estourar o nosso tempo totalmente aqui, mas chegou uma pergunta de uma ouvinte, a Lilian, perguntou, cabe entrar com pedido de danos morais? Só para a gente não deixar a Lilian sem resposta. Cabe, é essencial, Lilian. Mexer no bolso também é uma estratégia, uma tática essencial em casos como esse. Tanto de grandes corporações que são pegas em casos de racismo, grandes marcas, como de pessoas. É preciso mexer no bolso. O racista precisa perder dinheiro, ele precisa entender que para viver em sociedade ele vai ter que conviver com a gente também. E que se ele não quiser conviver, ele vai perder dinheiro, ele vai ser preso, ele vai ser punido. E é assim que funciona qualquer sociedade. É isso. A gente conversou com Yuri Silva, pesquisador de políticas de direitos humanos e políticas públicas de igualdade social, racial. Obrigada demais, Yuri, por falar com a gente. É sempre importante a gente tratar esse assunto com bastante profundidade e seriedade para a gente vencer o racismo. Estamos à disposição aqui no Entre Nós, viu? Obrigado, Adriano. O prazer é meu. Obrigado, Yuri.